E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o primeiro dia de Enem, né? Então eu vou te passar algumas dicas, formas para você otimizar tempo no dia ali para valer e ficar muito mais tranquilo e conseguir ter um bom desempenho, né, enquanto você estiver estudando, enquanto você estiver fazendo Enem, enquanto você estiver ali no primeiro dia de Enem. Mas antes de começar o vídeo e antes de eu te passar essas dicas, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Primeiro dia de Enem. No primeiro dia a gente tem redação, humanas e linguagens. Então o que a gente pode fazer, né, em cada uma delas? Primeiro eu vou falar um pouco como a gente pode estudar cada uma delas, né, a parte que antecede o Enem e ali para valer no primeiro dia. Vamos lá primeiro falando sobre redação. Redação é uma das coisas mais importantes, é dos assuntos mais importantes, né, que você tem que estudar mesmo, porque é uma oportunidade de você tirar 1000 na redação. Então o que eu diria para você antecedendo, né, o Enem ali para valer antes? Como que eu estudaria, digamos assim? Primeiro, eu estudaria as competências, então as 5 competências da redação do Enem. A competência 1 diz respeito mais à questão de ortografia, vocabulário, espaçamento, margem, vírgula, pontuação. Então diz mais respeito a essas questões, né? Aí na 2 e na 3, na competência 2 e 3, a gente tem tipologia textual, né, que é dissertativa argumentativa, como a gente disserta e como a gente argumenta também, questão de repertório sociocultural, como você argumenta, como você explica, traz informações, né, deixa claro ali para o corretor, para quem está lendo o seu texto. A 4 está mais relacionada a recurso coesivo, né, conectivo, então, por exemplo, como você liga períodos distintos em seu texto. E, por fim, a conclusão, que tem relação com a questão de agente social, né, ação, o que tem que ser feito, o modo e o meio, né, como vai ser feito, a finalidade, para quê, qual o intuito disso e o detalhamento, né, além do fechamento também. Então, eu vejo que é muito importante você entender cada competência, porque cada competência vale 200 pontos, que dá um total de 1000, né, que é a nota máxima nessa parte da redação. Então, quando você entende isso, como você aplica na prática, fica muito mais fácil de você fazer a redação no dia. Uma outra coisa também que eu recomendo muito, para que no dia você consiga fazer a redação de uma forma muito mais rápida, é você treinar a redação. Então, você precisa fazer redação. Então, no início eu tinha muita dificuldade, por exemplo, né, falando de mim, eu tinha muita dificuldade em redação, então eu comecei fazendo só uma redação por semana. Depois que eu fui, né, ganhando mais experiência, entendendo como funcionava, eu fui aumentando essa quantidade. Então eu passei para fazer 2 redações por semana, depois 3, depois 4. E quando chegar na reta final, eu só fazia a redação a semana toda, né, para poder ganhar mesmo experiência e chegar no dia e não ser um problema, não ser uma coisa assim anormal, né, digamos assim. Porque é o que eu vejo muito. Às vezes o primeiro dia de Enem é difícil por conta disso, porque você não tem o hábito, você não criou o hábito de fazer redação. Então, se você não cria o hábito, se você não coloca um cronômetro para poder cronometrar seu tempo ali enquanto você está fazendo a redação, quanto tempo você faz a introdução, quanto tempo você faz a conclusão, quanto tempo você faz o D1, o D2, você precisa ter isso bem definido e já bem organizado para chegar no dia e você já está ali preparado, para você ser estratégico mesmo. Então você tem que se preparar um pouco antes nessas questões da redação, né? E além também, claro, do modelo pronto. E é o que eu sempre digo, o modelo pronto é uma ótima forma de estudo, é uma ótima forma de você fazer a redação de uma maneira muito mais tranquila, muito mais simples, muito mais leve. A estrutura já está pronta, já está tudo certo. Então, por exemplo, a competência 2 mesmo já está garantida, mas você precisa também argumentar. É o que eu sempre digo. Eu te passo o modelo pronto, aqui no canal tem vários tipos de modelo pronto. Caso você caiu de paraquedas aqui e nunca viu nenhum modelo pronto, tem vários aqui no canal. São estruturas completas, coringas, que servem para qualquer tema. Então, você só tem que se preocupar mesmo com a questão do tema e com a argumentação por completo, né? Como você traz explicações, dados, informações, exemplos, enfim. Então é isso. Essa é a parte de redação. Estuda a teoria, entende como funciona a redação, as competências, né, cada uma delas, a 1, a 2, 3, 4, 5. Também tem um modelo pronto, que é uma ótima forma de você otimizar tempo no dia ali para valer. Agora falando sobre humanas e linguagens. Em cada uma delas, né, a gente sabe que são 45 questões de cada. Eu acho que a parte de humanas, em relação à teoria, o que você pode fazer antes do Enem para você se dar bem em humanas é você estudar mesmo os assuntos. Então, por exemplo, em história geral, né, história que a gente tem, história geral, história do Brasil, geografia, filosofia e sociologia. Por sinal, aqui no canal já tem uma lista com os assuntos que são mais cobrados em cada uma delas. O ideal é que você veja os assuntos que são mais cobrados. Não é para tentar pegar tudo de uma só vez. Pega os assuntos que são mais cobrados, porque assim você está sendo estratégico. Você está estudando com mais eficiência, estudando aquilo que cai com mais frequência no Enem, né, que é mais recorrente. E aí eu estudaria isso. Focaria mais primeiramente, né, na parte de história do Brasil, porque eu acredito que é muito importante e é o que mais cai também em humanas. E eu faria questões simuladas, principalmente em linguagens também. Em linguagens, a teoria eu acho que eu focaria mais, e foi o que eu fiz na parte de linguagens, né, nas escolas literárias. Então, por exemplo, barroco, acadismo, romantismo, parnasianismo.
mas eu resolveria questões tanto para humanas como também para linguagens. Eu faria simulados, porque é isso que eu falei em redação. Você tem que tornar isso um hábito na sua rotina de estudo, porque só assim, quando chegar ali para valer, no primeiro dia, você vai estar tranquilo. Você sabe que você estudou, você já tem aquele costume de resolver as questões, você cronometrou o seu tempo para resolver cada questão, então você sabe quanto tempo você demora em cada uma delas. Então é importante que você faça isso, porque só assim você consegue criar desenvolver mesmo esse raciocínio para resolver as questões e para treinar a redação, para fazer a redação, né? Ter uma boa produção textual de fato. Mas indo agora para a parte prática, no primeiro dia, o que você pode fazer para se dar bem, né, no primeiro dia de Enem? Eu acho que a primeira coisa é você ir direto para o tema, ler o tema da redação e faz um mapa mental, um esqueleto da redação. Como assim? Não é para você fazer a redação no rascunho e depois passar para o definitivo. Ah, Pedro, eu acho muito difícil isso. Então treina antes, faz a redação, treina bastante, porque no dia você não pode perder tempo fazendo o rascunho e depois passar para o definitivo. Talvez tem gente que consiga, porque consegue resolver as questões mais rápido, mas também tem muita gente que não consegue resolver a questão rápido, ou então às vezes você pode cometer um deslize ali enquanto estiver resolvendo as questões por conta do tempo. Então o que eu recomendo é você fazer muita redação antes, justamente para que no dia, ali para valer, você não tenha essa obrigação de fazer o rascunho, né? Você não faça o rascunho e depois passe para o definitivo, porque você tem que otimizar tempo na hora da prova. Então assim, o tempo é seu maior inimigo, digamos assim. Então, para isso não acontecer, treine antes, faz muita redação, porque eu quero que no dia você já vá direto para o definitivo. O rascunho é só um mapa mental, é uma forma de você colocar suas ideias, é uma chuva de ideias, então você vai colocar tudo que você pensa sobre o tema, você grifa ali, lê o texto motivador com bastante atenção, com bastante cuidado, né, para depois você não fugir do tema, e faz essa chuva de ideias. Anota tudo que você sabe do tema no rascunho, e aí você vai para o definitivo com o modelo pronto, né, de preferência, você já decorou o modelo pronto, você vai para o modelo pronto, mas lembre-se, não é para você só decorar o modelo pronto e colocar ali o que está dizendo, né, o tema da redação, a sua causa e pronto. É para você argumentar. O que eu mais vejo é a galera usando o modelo pronto sem argumentar. Você precisa argumentar. Você tem que deixar a sua marca ali, né? O seu texto é único, então você precisa argumentar. Você tem que trazer explicação, tem que falar do tema, tem que desenvolver, né? Colocar todo o seu raciocínio a respeito do tema. Não adianta nada você ter um modelo pronto, sendo que você não argumenta. E o corretor vai perceber isso, principalmente hoje em dia, que muita gente usa modelo pronto. Então a forma de você se destacar e ainda usar o modelo pronto é você explicar o tema. Você precisa explicar o tema. Porque se você não explica, você pode perder na parte da redação, né? E falando um pouco sobre humanas, ali na parte prática, também na parte de linguagens, é isso. Quanto mais questões você fizer antes, né, antes do dia ali para valer, eu acho que no dia vai ser muito mais tranquilo, porque você já sabe, você já entende como é cobrado, é o mesmo padrão, o mesmo formato, principalmente das questões, então, por exemplo, dos assuntos, né, no caso. Então, por exemplo, era Vargas, é sempre cobrado de uma maneira muito específica, então quando você estuda ali para valer, e você já, né, antes do dia do Enem, você já está ali fazendo as questões, no dia vai ser muito mais prático, muito mais simples, porque você sabe como aquele assunto é cobrado. Então você vai otimizar tempo, você já sabe qual é a alternativa, mais ou menos, porque tem um padrão e tem uma semelhança. Então é o que eu recomendaria. Eu recomendaria também você já passar direto para o gabarito, aquelas alternativas que você já tem certeza que está certo, para você otimizar tempo, não deixar para o final, porque às vezes quando a gente deixa para o final, a gente fica ansioso, o tempo é curto e a gente pode errar no gabarito. Outra coisa também que eu faria na parte prática é ler primeiro o enunciado e depois ir para o texto, porque assim você consegue otimizar tempo, porque você já vai para o texto sabendo o que você está procurando e você não precisa reler o texto, porque eu vejo que muita gente às vezes vai para o texto, depois vai para o enunciado, depois vai para o texto, depois vai para a alternativa. Então você está perdendo muito tempo em uma questão só, né? Então, para que isso não aconteça, já vai direto para o enunciado e depois você vai para o texto já sabendo e não precisa ler depois de novo o mesmo texto. Um detalhe também em humanas, quando você estiver fazendo humanas, veja aquelas palavras pequenininhas que estão embaixo do texto, porque às vezes tem a própria resposta ali, né? Eu já peguei várias questões do Enem que já tinham uma resposta, então às vezes que eu poderia pegar aquela palavra, aquele assunto e fazer uma relação com a outra questão. Às vezes a questão estava pedindo uma coisa que a resposta estava em uma outra, né? No texto de uma outra questão em humanas. Então quando você tiver em dúvidas, não passa direto para o gabarito, deixa ali um ponto de interrogação e vai lendo as outras questões, porque às vezes a resposta está em outra parte, né, do seu texto. Mas claro, em questões de logística assim, e de organização para você fazer ali no dia, eu vejo que é muito relativo também, depende de pessoa para pessoa. Tem gente que prefere fazer a redação, depois ir para as questões. Tem gente que prefere fazer introdução, depois 20 questões de uma, 20 questões de outra, depois fazer a redação, né, terminar a redação. Mas acho que essa parte é muito relativa, é muito particular, é muito de estudante para estudante. Eu prefiro, né, foi assim que eu fiz, eu fazia a introdução, né, primeiro eu fazia a chuva de ideias, depois eu ia para a parte de humanas, respondia 10 de uma, 10 de outra, depois eu ia só para a introdução, fazia a introdução, depois eu ia 10 de uma, 10 de outra, e eu ia fazendo isso até o final, comendo também, claro, para eu poder estar ali com energia, né, estar com disposição, e às vezes eu levantava também, ia no banheiro, justamente para me esticar e conseguir relaxar no dia, porque às vezes você está muito sentado, você não consegue prestar atenção, porque só assim você consegue ter mais disposição e, de fato, consegue ter um bom desempenho no primeiro dia de Enem.
Mas no mais é isso, meu povo. Acho que de modo geral era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, fala aqui comigo nos comentários que eu estou respondendo vocês. E aproveita e deixa nos comentários também sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.